O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, reunidos aqui nesta noite, celebrando a Eucaristia, prezados telespectadores da Rede Século XXI, Brasil afora, que acompanham conosco este momento em que nos reunimos como Assembleia da Igreja reunida para nos colocar à disposição a ouvir a palavra de vida. Palavra que transforma a nossa vida. A palavra de Deus não passa por nós sem deixar um sinal, sem deixar uma marca. E palavra que na celebração da Eucaristia evolui na celebração e se faz alimento de vida eterna. Palavra e Eucaristia. Estamos celebrando a divina presença de Jesus no meio de nós. Nesta sexta-feira em que fazemos referência e reverência ao Sagrado Coração de Jesus, por todos os pecados cometidos no mundo inteiro contra o coração de Deus, que é amor. Neste dia em que também a Igreja nos coloca a memória desta santa menina Maria Goretti, que foi canonizada no ano de 1950, em junho. E foi uma canonização que movimentou a cidade de Roma. As canonizações, dizem os estudiosos, que aconteciam sempre dentro da igreja da Basílica Vaticana. A canonização de Maria Goretti reuniu tanta gente, fala-se de 400 mil pessoas presentes em Roma aquele dia para participar da missa daquela canonização. Maria Goretti, uma menina que nasceu na Itália em 1890. A família dela morava no centro da Itália, camponeses, e nesta época da Itália, muitas dificuldades. Muita gente vivendo penúria, muita gente vivendo o desemprego. Era um momento pós-revolução industrial, um momento em que o sistema mundial estava se reorganizando. Portanto, a Itália foi um dos países que sofreu nesse século XIX, os 1800, a Itália sofreu muito com desemprego, falta de trabalho, em consequência disso, penúria, fome, miséria em muitos lugares. Então, a família de Maria Goretti se mudou para os arredores de Roma, e ali, logo depois, o seu pai veio a falecer. Então, a mãe se viu ali com 7 filhos para cuidar, para criar, e sua mãe, então, se viu quase que obrigada a fazer uma parceria com uma outra família de um senhor viúvo que tinha seus filhos,
quando dividiam o trabalho e dividiam os frutos do trabalho. E tiveram que morar juntos numa espécie de colônia. E ali, então, vai se passando a história de Maria Goretti, aquela menina que, aos 12 anos, começa a ser cortejada por um dos filhos daquele senhor. Então, essa pessoa, esse jovem Alexandre Serenelli, é aquele que muitas vezes tentou investir contra aquela menina, tentou abusar de Maria Goretti, mas ela sempre se saiu bem disso, até que um dia, estando só na casa, então esse jovem a atacou com 14 facadas, diante da resistência. Então, Maria Goretti resistiu e disse a ele: o que você quer fazer é pecado. Então, ela preferiu a morte, o martírio, pela consciência da fé. Então, a gente observa aí a pobreza, uma menina analfabeta, mas sua família soube ensinar os princípios da fé, soube ensinar os princípios do bem, e ela soube ser persistente na fé assumida, na consciência da fé ela nega. Aí, claro, diante daquela situação, ela começa a gritar, é levada para os socorros, e a mãe pergunta: quem fez isso? Foi o Alexandre, né? Então, ela durou ainda mais um dia, no dia seguinte veio a falecer, mas antes de falecer, na consciência ainda, ela disse à mãe e disse aos presentes: eu perdoo a esse jovem o que ele fez, e mais ainda, no céu eu vou rezar pela sua conversão, para que ele mude a sua vida, a sua forma de ser, a sua forma de pensar. E assim, depois, as coisas transcorreram, esse jovem foi condenado a 30 anos de prisão, e quando chegou aos 27 anos de prisão, ele foi libertado da prisão, e a primeira coisa que ele fez, depois de resistência, dizem os hagiógrafos, os que escrevem a vida dos santos, dizem que ele resistiu, e ainda viveu a revolta dessa prisão, mas, ao mesmo tempo, o tempo da prisão foi um tempo em que ele pôde refletir sobre a sua vida, e a primeira atitude, quando saiu da prisão, foi procurar a Dona Assunta, a mãe da Maria Goretti. Dona Assunta, a senhora me perdoa? E a mãe respondeu: se Deus já te perdoou e a minha filha te perdoou, como não te perdoar? Então, mais adiante, em 1950, então o Papa Pio XII declarou a santidade dessa menina, mártir, que entregou a vida pela causa dos princípios do Evangelho, dos princípios da bondade, dos princípios da boa moral. Então, os relatos dizem que naquele dia estavam lá na praça, na canonização, na praça em Roma, estava a mãe, que derramava lágrimas pela filha, e estava também o seu algoz, que ali também participou, mas agora de uma forma convertida. Então, esses são os caminhos de Deus na história. E se nós olhamos para a palavra de Deus de hoje, nós temos a primeira leitura, que fala do pecado, que fala da ganância, que fala da soberba, que fala de que no nosso mundo, Amós representa o seu tempo, mas o que Amós, ou a profecia de Amós nos relata hoje aqui, nós vivemos em todos os tempos. A ganância, os grandes que oprimem os pequenos que vivem sempre a injustiça. Então, o profeta faz esse alerta, Deus não se recusa, embora a leitura termine dizendo lá: não encontrarão a palavra de Deus. Não é que Deus recusa a sua palavra ao pecador, é que o caminho escolhido pelo pecador não é o caminho da palavra de Deus, e naquele caminho não se encontrará com a palavra de Deus. Então, precisamos entender isso. Deus nunca vai se recusar a encontrar-se com ninguém, sobretudo com aquele arrependido. E aí nós olhamos o Evangelho de São Mateus, nós temos aqui o bonito chamado de Mateus, publicano, cobrador de impostos. Nós sabemos, nos estudos, que os cobradores de impostos eram pessoas mal vistas pelo povo, porque, sobretudo, eles
pagavam o que era devido ao Império Romano e ficavam, cobravam muito a mais e ficavam, retiam para si uma boa parte dos impostos que cobravam. O povo sabia disso. O povo sabia que a maioria dos cobradores de impostos eram pessoas corrompidas, eram pessoas que exploravam o povo, cobravam impostos exorbitantes, pagavam o devido ao império e ficavam com o restante. Então, era gente mal vista, cobrador de impostos. No entanto, Jesus viu aquele homem chamado Mateus sentado na coletoria, fazendo o seu trabalho. E ali Jesus olhou para aquele homem com misericórdia. Tanto esse texto é tão bonito que o Papa Francisco tem como seu lema episcopal essa passagem do Evangelho de São Mateus. Olhando com misericórdia, o chamou. Chamou para uma vida nova, chamou para um novo caminho, chamou para encontrar-se com a palavra de Deus. E estando já em casa de Mateus, o relato do Evangelho vai mostrar, muitos cobradores de impostos, pecadores, vieram para se ajuntar com aquele homem, se juntar a Jesus. Vejam, a grandeza da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é capaz de atrair as pessoas, é capaz de chamar aqueles que estão dispersos, é capaz de despertar quem precisa. E esses homens, todos pecadores, se juntaram a Mateus porque descobriram que ali estava presente em Jesus a infinita misericórdia de Deus. Então, Jesus diz àqueles que criticaram, né? Nossa, esse homem come com pecadores. Jesus foi muito criticado nos evangelhos, na sua vida, porque esse homem acolhe os pecadores, esse homem faz refeição com os pecadores, esse homem não sabe quem é aquela pessoa que está ao seu lado. No entanto, Jesus diz, eu não vim somente para os bons, mas eu vim, sobretudo, para os pecadores. Né? O médico, quem precisa de médico é aquele que precisa recuperar a saúde, pois então é preciso aprender. Quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia de Deus, misericórdia que somos chamados a colocar na nossa vida. Descobrir quais as situações hoje. Né? Nós vimos o profeta Amós no seu tempo, vimos Jesus e Mateus no seu tempo, vimos o relato em 1900 de Maria Goretti, o seu algoz, o seu assassino, que também soube reconhecer a misericórdia de Deus e foi sentar-se lá naquela celebração, já reconhecido, penitenciado do seu pecado, à espera também de receber um dia a misericórdia de Deus. Nós somos chamados, celebrando hoje, mais uma vez, a missa em louvor, em honra ao coração de Jesus. Sempre rezamos essa missa do coração de Jesus pelos pecadores, né, pelos pecados que se cometem todos os dias contra o Sagrado Coração de Jesus. Portanto, é celebração de misericórdia. Celebrar o coração de Jesus é celebrar a misericórdia de Deus, que passa pela bondade, passa pelo perdão, passa pelo acolhimento do outro, não necessariamente pelos sacrifícios. Sacrifícios são bons, que nós fazemos também, são importantes, mas os sacrifícios sem a misericórdia, os sacrifícios que não têm uma incidência na vida, tornam-se apenas gestos sacrificantes, mas não são gestos que nos aliam à grande e infinita misericórdia de Deus. Portanto, nessa Eucaristia de hoje, estamos celebrando a presença de Deus em nosso meio, Deus que é compassivo, que é misericordioso, Deus que abre o seu coração para nos acolher a nós que estamos aqui, acolher aqueles que não estão aqui, acolher aqueles que precisariam estar próximos de Deus, acolher aqueles que são pecadores, aqueles que ainda não encontraram o caminho. Rezemos nessa Eucaristia, para que com gestos concretos nós possamos ser construtores da paz. Nosso mundo é cheio de violência, violência em todos os lados. Violência não se resolve com mais violência, violência se resolve com a paz. Somos chamados a ser portadores da paz que existe no coração de Jesus. Abrindo o nosso coração para que a paz de Deus entre em nós,
assim nós testemunharemos aquilo que já está em nós. Portanto, o grande convite que a igreja nos fez neste ano, a Igreja do Brasil, superação da violência. Não era para tratar da violência, mas para cuidarmos de superar a violência. E aí todos nós que comungamos do Cristo, comungamos da sua palavra, somos chamados a testemunhar na vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações com as pessoas com as quais nós convivemos. Somos chamados a ser esse testemunho vivo da misericórdia de Deus, que se doa, que se faz presente, que olha para cada um de nós. Levemos para casa isso hoje, né? Jesus olhou com misericórdia para aquele homem e o chamou. E ele tomou a sua decisão e seguiu a Jesus. Jesus olha aqui para nós hoje, mais uma vez, nesta noite, celebrando a sua presença. Ele olha com misericórdia para cada um de nós. Ele também continua passando pelos nossos caminhos, continua nos chamando, continua esperando de nós uma resposta. Tenhamos a coragem de dar uma resposta positiva a Jesus, uma resposta que seja de paz. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, nos ajude. Amém.